Bora para mais um Acordar da Vizinha, aquele momento especial, único que você para dar cor, sentido, vida, trazer luz e boas energias para o seu dia. Bora juntas? Vizinhas, hoje a gente vai fazer o nosso acordar inspiradas em Café com Deus Pai, falando sobre amizades que transformam. E aí, para que a gente viva esse nosso acordar da vizinha, uma coisa que vai ser extremamente importante é você colocar em prática algo que te chama atenção nesse acordar de hoje. E quando a gente está falando amizades que transformam, ele traz a seguinte passagem de Coríntios. Boa tarde, Jaque maravilhosa, Aline. Não se deixem enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Vizinhas, eu comecei hoje o nosso Stories falando sobre você está sendo esponja ou filtro. E tem tudo a ver com o acordar que a gente vai fazer hoje aqui. Então, há pessoas que não estão prontas para caminhar ao seu lado. E isso é extremamente importante para que a gente possa trabalhar a nossa mentalidade ao nosso favor. A nossa mentalidade no olhar da mulher sábia, da mulher que sabe o que deseja e que faz acontecer, que para de ficar se contando historinhas. Então, ele começa da seguinte forma: não estamos destinadas a viver uma vida marcada por queixas, murmuração, rebeldia, agressividade ou desordem. A gente não veio nessa vida para viver nesse lugar de queixas, de murmuração, de rebeldia, de agressividade, de desordem. Não viemos nessa vida para estar neste lugar. Quem se coloca nesse lugar? A sabotadora, que fica se contando historinha e não faz o que precisa ser feito. Essas atitudes, longe de resolver problemas, apenas ampliam. Quanto mais você se queixa, quanto mais você murmura, quanto mais rebelde você fica, quanto mais agressiva você fica, quanto mais você vive a desordem, o que acontece? Mais você amplia o problema. Por quê? Porque você está ali olhando só para o problema e o que você foca expande. Então, quanto mais você olhar para esse lugar, mais você vai expandir o que você está vivendo. É essencial, portanto, nos distanciarmos destes comportamentos e não nos deixar levar por pessoas que agem assim, pois somos facilmente influenciados pelo meio em que vivemos. Vizinhas, algo que eu trago sempre para vocês aqui e que inclusive por isso criei a Vila, por isso estamos também fazendo um workshop. Para quê? Para colocar vocês em ambientes que levem vocês para o mais. O que é um ambiente que leva você para o mais? É um ambiente que trabalha em você o seu melhor, a sua mulher sábia, aquela que realiza, aquela que por mais que passe pelos perrengues, pelos desafios da vida que todos nós passamos, olha para aquele desafio como uma oportunidade e não como um ponto para eu reclamar, para eu ficar me lamentando, para eu fazer birra. Quando estamos cercados por pessoas impacientes e murmuradoras, seja no trabalho, na escola, na universidade, seja no círculo de amigos, na sua própria casa, precisamos estar atentas, pois quando menos esperamos, estamos reproduzindo os comportamentos negativos sem perceber. Mas o contrário também é verdadeiro. Quando nos cercamos de pessoas cheias de fé e amor, tornamos-nos melhores. Vizinhas, isso é tão importante, porque você pode escolher ficar lá na palestrinha, falando, reclamando, se vitimizando, que afasta,
ou ir para ação e ser um exemplo que arrasta? Você quer ficar afastando as pessoas por quem você é, ou você quer arrastar elas de acordo com o que você vive? E eu vou falar para vocês que, assim, às vezes a gente cai em situações muito simples do nosso dia a dia que baixam a nossa energia. Porque ficar do lado dessas pessoas que murmuram, que se queixam, que são agressivas, que vivem a desordem, que veem problema em tudo, o que acontece? Essas pessoas, elas abaixam a nossa energia. Já se eu fico do lado de pessoas que vibram amor, alegria, gratidão, aceitação pela vida, a gente aumenta a nossa energia. E a gente se pega em situações simples do nosso dia, baixando a nossa energia. Vou dar um exemplo. Você tá no caixa do supermercado. Aí a pessoa que tá lá passando as compras vira pra você, que tá esperando a próxima, e fala assim: nossa, tá tudo tão caro, né? Aí você vira e fala: tá tudo tão caro. Já baixou sua energia. Você concordou com ela. Tem duas reclamando, duas vítimas aliadas pra sua não ação. O que você pode fazer? Vai produzir seu próprio dinheiro. Vai transbordar seus dons e seus talentos e fazer o seu dinheiro. Porque quando você faz seu dinheiro, nada pra você fica um absurdo. Por quê? Porque você tá fazendo a sua parte. Aí o que você faz lá no caixa? Concordou. Se você vira pra pessoa e fala assim: nossa, mas olha, Espera aí, deixa eu só ler. Era uma mensagem que chegou aqui. Se você vira pra pessoa e fala assim: olha, eu faço as melhores escolhas, eu compro as frutas da época, elas têm preços maravilhosos e elas estão mais gostosas, mais saborosas. Você mudou a frequência, a pessoa ela começa a olhar com outros olhos. Se você vira e fala assim: nossa, que bom que a gente tem a oportunidade de fazer essa compra, de estar aqui no mercado comprando. Mudou a frequência. Quando você está no elevador do prédio, a pessoa vira e fala assim: nossa, esse elevador demora demais. Você vira: que bom que tem um elevador. Imagina você subir e descer 20 andares de escada todos os dias. Então, é a gente começar a olhar o lado bom das situações, ao invés de ficar concordando com o que a pessoa fala para baixar a nossa energia, a nossa frequência. Gratidão pelo dinheiro abençoado que podemos comprar os alimentos. Exatamente, quando você vira e fala isso, você quebra a pessoa. Aí ela vira e fala assim: nossa, é mesmo, né? Não tinha pensado nisso. E aí você já, em vez dela baixar a sua frequência, você aumenta dela. Entende? Então vamos lá. Não há como avançar na vida, presta atenção aqui. Não há como avançar na vida ou ser próspera se você possui uma mentalidade negativa, sem fé, voltada para os problemas. Logo percebo que as nossas amizades dizem muito a respeito de aonde queremos chegar. Muito boa tarde, Lívia maravilhosa. A vida é repleta de altos e baixos, e é normal passar por situações que nos levem ao nosso limite. Mas o fato é, quando estamos cercados de pessoas boas, tudo fica mais leve. Isso sem dúvida. Quando você se coloca nos ambientes certos, por maiores que sejam os seus desafios, você vai estar lá cercado de pessoas que vão te dar as mãos e que vão te levar para o mais, que vão te acolher, que vão fazer você se sentir protagonista, você se sentir encorajada para seguir mesmo diante dos desafios, para encontrar a solução para aquela situação que você está vivendo. Esse é o ambiente da vila. A gente está lá o tempo todo fazendo esse movimento. Os perrengues, eles acontecem para mim, eles acontecem para as vizinhas, mas a gente não chega lá lamentando os nossos perrengues. A gente chega lá mostrando o que a gente está vivendo e partilhando formas de fazer diferente, de ver diferente, de mudar aquela situação e de resolver a situação da melhor forma. E isso mesmo, bora vir pro nosso workshop. O workshop também é esse ambiente,
onde eu vou pegar lá, sabe tudo aquilo que você tá procrastinando e que você não faz e que você fica se contando historinha e encontra um monte de pessoas que ficam falando, assim mesmo, é difícil mesmo, não dá, é um desafio, você não consegue. Então, lá você vai encontrar uma pessoa que sou eu, que vou virar pra você e vou falar assim, ó, esse daqui é o seu sabotador que tá te travando mais. Acontece que se você começar a fazer esse movimento, se você escolher ir por esse caminho, você consegue viver diferente. Você consegue viver novos resultados. Aí é uma decisão. Eu vou por esse caminho ou eu continuo ali me contando historinha? Aí é de cada um, tá? Então vamos lá. Ó a Laurinha, vizinha aí, maravilhosa. Então, costumo dizer que se você quer ir rápido a algum lugar, vá sozinha. Mas se você deseja chegar longe, você precisa estar acompanhada. E é acompanhada das pessoas certas, que vão te levar para aquele lugar. Não existe como você pegar uma informação, uma orientação de alguma pessoa que não chegou onde você deseja chegar. E a gente muitas vezes faz isso. Por exemplo, a minha mãe, ela não trabalhou pela internet, né? Na época que ela dava aula, ela precisava estar presencialmente todos os dias na escola. Eu me reinventei, dou aula na vila pela internet. Atendo mulheres de diversas partes do mundo, no online, no individual e na vila. Eu me reinventei. Se eu vou perguntar para minha mãe qual é a forma de dar aula, ela jamais vai falar para mim, nossa, dá super certo trabalhar pela internet. Vai lá, você faz seu horário, você pode atingir um público maior, você consegue ter mais um estilo de vida diferente, porque você pode fazer o seu horário, estar com as suas filhas, cuidar de você, do seu... Ela não teve isso na vida dela. Como é que ela vai me levar onde ela não chegou? Ela não consegue. No máximo que ela vai virar pra mim e falar é assim, você tá ficando louca. Isso não vai dar certo. Como que uma escola online, não, as pessoas não vão aprender assim. Precisa estar lá, sentado, com um caderno na sala, olhando pro professor. Porque é onde ela conseguiu chegar. E não é por mal, mas é a referência que ela tem. Então, se eu desejo me reinventar e dar aula online, eu preciso estar nos ambientes onde pessoas já dão aula online, conseguem atender, são bem-sucedidas, têm bons resultados, tanto para a empresa delas quanto para os alunos. É nesse lugar que eu trago para vocês a importância de estar nos ambientes certos. Não escutem pessoas que não chegaram aonde você deseja chegar. Essas pessoas não são referências para você. E elas vão fazer você desacreditar dos seus sonhos, ao invés de acreditar neles. Então, busquem os ambientes certos. As pessoas certas. Essa pessoa já chegou aonde eu desejo chegar, ela sabe o caminho. Então eu vou investir para estar com ela porque ela vai encurtar o meu. Ela já passou pelo processo. Agora, se ela não passou, não escuta. Porque ao invés de você ir para frente, você vai ficar caminhando para trás. E aí vai passar ano, e você vai falar, nossa, eu queria tanto, eu não consigo, porque fulano consegue. Olha, porque esse plano nem existia na internet, olha onde que tá. E eu que comecei e não consigo. Por quê? Porque tá com as pessoas erradas, ouvindo as pessoas erradas. Deixa eu ver aqui. Bora vir para o ambiente certo. No workshop, uma vizinha do lado da outra. É sobre isso. A sabotadora sai da vítima na hora. Na hora, se ela tá no ambiente certo, com as pessoas certas. Eu tô amando essas joaninhas aqui. Coisa linda. Então, vamos lá. Deus tem... Presta atenção aqui, vizinha. Deus tem uma vida frutífera para você. Mas alcançar essa vida, é preciso estar cercado de pessoas que têm fé, de pessoas com mentalidade próspera, de pessoas que buscam viver uma vida com sentido, realizando seus sonhos.
Convido você a avaliar os ambientes que frequenta. Pega essa atividade para fazer hoje. Avalia os ambientes que você frequenta e as suas amizades. E se necessário for, tome decisões a fim de se afastar daquilo que te impede de viver o sonho que Deus tem para sua vida. Cerque-se de pessoas cheias de Espírito Santo, porque assim você progredirá dia após dia. Vizinha, se cerca das pessoas que vibram positivo, que vibram fé, que inspiram pelo exemplo, por quem elas são, não pela palestrinha, pelo que elas estão falando. Presta atenção nos ambientes que você está. Às vezes eu vou em alguma festa, as meninas, né, elas estão na fase dos 5 anos. E aí nessa fase dos 5 anos existem as festinhas das crianças. Aí elas são convidadas para as festinhas e nesse momento que elas têm 5 anos a mãe fica na festa. Então vou eu e fico na festa. Já sentei em algumas mesas de mães que eu não conhecia e que só reclamavam. Reclama do esposo, reclama dos filhos, reclama da escola, reclama do professor, reclama do valor da escola e vai reclamando de tudo. O que eu faço? Eu levanto da mesa e aonde que eu vou? Brincar com as crianças. Gente, não tem coisa melhor do que ficar brincando com criança quando tem lá 5 mulheres falando mal de tudo. Quando, na verdade, se elas olhassem para elas, elas poderiam viver uma vida completamente diferente. Com muito mais sentido na maternidade, na vida delas, no relacionamento, no trabalho, como elas enxergam a escola. Porque não é sobre o outro, é sobre nós. Eu só enxergo em você o que eu tenho em mim. E você só enxerga em mim o que tem em você. Então, se você enxerga em mim uma pessoa simpática, inteligente, amiga, é porque isso tem em você. Agora, se você enxerga em mim uma pessoa chata, que fica se lamentando, é porque tem em você. Não tem em mim. Então, tanto a luz quanto a sombra daquilo que a gente enxerga no outro, tem em nós. Mas ali as pessoas estão reclamando. Eu não sou uma pessoa de reclamar. Eu sou uma pessoa de encontrar solução. E isso eu sempre fui. Então, eu tenho um perfil de encontrar solução para situações. Eu sou criativa, eu gosto de criar. E aí, o que eu faço? A Aline sabe bem aí que eu gosto de criar, né, Aline? O que eu faço? Eu vou ficar do lado das crianças que estão lá criando, que estão brincando, que estão vibrando na alegria, que tá lá todo mundo junto, ninguém tá preocupado em falar mal de ninguém, elas estão preocupadas em brincar, em ser feliz. E eu vou lá, inclusive já aproveito e trabalho a minha criança interior com elas e saio de lá feliz da vida. Ao invés de sair carregada por, né, estar sentada numa mesa que não faz sentido pra mim. Eu não tô falando que é certo ou que é errado. Apenas não faz sentido pra mim. E eu não estou ali para pertencer ao grupo de mães da escola. Eu tô ali porque as minhas filhas têm os amiguinhos. E elas estão numa festinha da escola delas. Tem, lógico, as mães que eu super me identifico. Tem lá 3 que eu mega me identifico. Elas são a nossa pegada daqui. Inclusive, a gente já tá falando, ano que vem é o último ano nessa escolinha. Onde nós vamos colocar junto os nossos filhos? A gente passeia junto, a gente viaja junto, a gente vai nas festinhas mais íntimas, assim, que é de família. Por quê? Porque a gente tem uma mesma pegada, a gente senta na mesma mesa, a gente tem uma mentalidade voltada para a solução. Essas eu me conecto. E aí é importante você escolher aonde você vai sentar. E sem ficar preocupado em agradar o outro. Porque quando eu tô agradando o outro, sentada ali numa mesa, que não tem nada a ver comigo, eu tô me desagradando.
E aí, quando eu me desagrado, eu baixo a minha energia. Quando eu baixo a minha energia, as minhas filhas sentem. Quando as minhas filhas sentem, meu relacionamento também sente. Meu corpo sente. No outro dia, eu tô esgotada energeticamente. Não. Eu sei o meu lugar. Então, que você saiba o seu. Muito sentido. Se a gente empreende, é bom estar com as mesmas pessoas. Exatamente. Então, vamos lá. Vamos embaralhar aqui pra gente tirar a nossa cartinha. E vai colocando aqui pra mim. O que você escolhe? O que você decide fazer hoje? Desse acordar. O que você vai levar pra você viver no seu dia hoje desse nosso acordar? Escreve aqui em uma palavra, em uma frase, o que vier para você, porque eu preciso que você entre em ação. Para mudar um resultado, a gente precisa de ação. Não dá para eu mudar um resultado só assistindo e não agindo, tá? Não vai sair. Se você tá aqui só me escutando e não faz nada com isso, você não vai sair do lugar, vizinha. Vamos agir. Show baixo astral. É isso aí, Vivi. Nós, ó, só energia alta. Inclusive, Vivi é dessas daí, energia lá no céu. Uma delícia tá junto. É sobre isso, né, vizinhas? Então, vamos lá, ó. Vamos tirar a nossa cartinha. Autoestima, bom. Muito bom. Aí você vai colocar assim, Lívia, o que eu vou fazer hoje? Qual é a ação que eu vou fazer hoje pra levantar minha autoestima? E aí a gente tem várias ações. Você vai escolher uma. Eu vou dar uma sugestão. Ideias, né? Então, uma sugestão, eu vou lá no espelho, eu vou sorrir pra mim, eu vou me elogiar. Ou eu vou colocar um acessório que eu me sinto bonita. Ou eu vou tomar um banho de presença e agradecer o meu corpo por me levar para todos os lugares, por funcionar perfeitamente. Ou eu vou comer uma comida com presença bem gostosa. Então, coloca uma ação para você aumentar a sua autoestima. A Fátima maravilhosa, que saudade de você, vizinha. Gratidão em qualquer situação. Então, a Fátima, ela vai olhar agora para uma situação que ela sentir no coração dela, ou que ela visualizar na frente dela, ela vai trabalhar a gratidão dela. Sentir gratidão por ela estar com ela, pela saúde dela, pela vida que ela tem, pelo lugar que ela tá, pelo celular que ela tem, por estar aqui conectada com a gente. Quanta coisa, né, a gente tem para ser grato nessa vida. Coisa mais linda. E ó, quando a gente vai fazendo esse movimento, vai aumentando a nossa energia. É esse lugar que a gente merece se colocar. Quanto mais eu aumento a minha energia, mais eu me conecto com as pessoas certas, com as situações certas, com as experiências certas. E mais a minha energia aumenta e eu vou me retroalimentando de boas energias. E isso vai fazendo com que coisas boas aconteçam na minha vida. Só a vizinha sábia se coloca nesse lugar. A sabotadora tá toda lá atropelada se contando história. Vamos ver aqui. O fato de você escutar apenas o que quer ouvir e enxergar somente o que quer ver pode lhe trazer a falsa ideia de que está tudo bem. Que carta profunda. Quanto mais você fizer um movimento de fora para agradar o outro, mais desconectada de você vai estar. Menos resultado você vai ter na sua vida, a não ser mais enrosco. Por quê? Porque você vai ficar lá se contando historinha e criando uma falsa ideia de que tá tudo bem eu ficar nessa mesa de mãe que reclama. Elas são mães da escolinha da minha filha. Tá tudo bem eu entrar num elevador e começar a reclamar do condomínio, do elevador, do vizinho, com outros condôminos. Tá tudo bem eu ir para a fila do mercado e reclamar do preço dos alimentos. Tá tudo bem eu viver uma vida meia boca, sem sentido, sem cor e falar que tá tudo bem. Mas não tá tudo bem. É comum, mas não é normal. Tá tudo bem eu sentir enxaqueca toda semana
e tomar um remedinho para calar essa dor. Não está tudo bem. Entenda isso. Quanto mais você viver a falsa ideia de que tá tudo bem, o que é comum, mas não é normal, mais escassa vai estar a sua vida, porque mais a sabotadora vai estar no comando, te contando historinha e fazendo você acreditar, criando falsas ideias de que tá tudo bem viver uma vida meia boca. Vamos mudar isso junto. Se você deseja sair desse lugar, eu te espero no workshop que a gente vai fazer agora na segunda-feira, dia 4 de agosto, 2 horas para você parar de se sabotar e começar a realizar. Sexta-feira agora, para quem já está inscrita no workshop, elas vão receber 2 testes. Um teste que vai contar para você, através do que você trouxe nas suas respostas. Quanto tempo você está vivendo na sua sabotadora e quanto tempo você está vivendo na sua sábia no seu dia. E o outro teste para saber qual é o sabotador que mais se destaca aqui, que mais fica me atrapalhando a realizar os meus sonhos. E aí na segunda-feira a gente vai aprofundar tudo isso juntas no nosso workshop. Para poder identificar o que me atrapalha e entender as ações certas para eu sair desse lugar e começar a realizar a vida que eu tanto sonho. Então vamos lá, Lívia, tá bom, muito obrigada pela dica, Joy. Muito bom, Lívia. E a Fátima, mais uma conexão importante, essa de hoje, gratidão, coisa linda. Então, vizinhas, amanhã, 16 horas, estamos aqui novamente para o nosso acordar. Eu espero cada uma de vocês. E gratidão pela participação de vocês, porque vocês participando, o nosso acordar fica muito melhor. Um beijo no coração!